Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga, que vai prestar o concurso para o CFO, PMBM e outros concursos que, ademais, possam haver, que tenham Geografia do Amapá. Mais uma vez comigo aqui, professor Edivander Marinho, com Geografia do Amapá. As atividades econômicas a gente chegou a ver, né, de maneira bem intensa, né? Já falei de população também, né? Eu queria falar sobre a questão ambiental num aspecto um pouquinho mais técnico, né? Você tem bem aqui o nosso material, que tem muito mapa, que tem muita informação, inclusive até de história da Amapá, né? Ajudando o professor Guara. E aqui nós temos o seguinte, ó. A questão ambiental no Estado. Noções sobre a importância dos objetivos da Agenda 21. Não esquece que a Agenda 21 é um tratado internacional e, a longo prazo, a sustentabilidade que ele transmite vai partir para temas prioritários, como desmatamento, lixo, clima, solo, desertos, água e biotecnologia. Primeiro, o Amapá é um dos estados da União com menor índice de desmatamento. O Amapá não produz muito lixo, até porque a sua indústria não é tão gigantesca ainda. Seu clima é ameno para a questão dos impactos, sim. Porém, ele também define uma grande biodiversidade de solo. É uma biodiversidade que pode ser trabalhada. É biotecnologia, muita água, né? Não tem deserto aqui. E no final nós temos esse desenvolvimento, e aí o Amapá ele sofreu ao longo dos últimos 20 e poucos anos o seu zoneamento ecológico e econômico, ZE. E aí o que é que você tem? O Instituto, né, de Estudos e Pesquisas do Estado do Amapá, o IEPA, viabilizou uma implantação disto tudo no cenário do final do século XX, iníciozinho do século XXI, avaliando o que nós chamamos de potencial dos recursos naturais. Ele vai ver até onde vai a limitação natural do que nós chamamos ocupação territorial no aspecto socioeconômico e a questão da lei de acesso à biodiversidade, regulamentando recurso biológico e genético, E aí nós temos o seguinte, o Poder Executivo, né, o Estado, ele tem que preservar a diversidade e a integridade de utilização sustentável do recurso genético, fiscalizar a entidade dedicada à pesquisa e manipulação de material genético atendido aos seguintes princípios. Inalienabilidade do direito sobre a diversidade biológica, ou seja, quem controla é o Estado, seu povo tem um acesso, e aí você tem a participação da comunidade local e do povo indígena. Então, tu começa a entender o seguinte, primeiro, o grau de ancestralidade, o grau de pertencimento, o grau de afetividade da memória relacionada ao recurso, aí você tem o saber tradicional. Isso daqui é bem mantido, né, no contexto desse zoneamento socioeconômico e principalmente nessa questão dessa participação das comunidades locais, da população indígena, né, nesse cenário aí da busca e avaliação desses recursos genéticos, né. Proteção e incentivo à cultura, isso daí é interessante, né? Observe que quando se valoriza o conhecimento, a inovação, a prática da comunidade, você acaba tendo um problema muito sério. Por quê? Porque quando se fala em diversidade biológica e genética, a gente tem aqui no Amapá uma fauna riquíssima, uma flora mais riquíssima ainda, né? E uma geneticidade tão importante que podemos dizer que em muitos aspectos, sim, de fato, o Amapá, através da própria informação dada pelos saberes tradicionais, pela catalogação feita pelo IEPA e por outras entidades nesse rumo da sustentabilidade, e você começa a entender que essa inovação que a gente tanto vê nessa questão das comunidades, que vislumbra essa conservação, vislumbra o manejo, acaba desenvolvendo mais o Estado. Então, o Estado, ambientalmente, é algo bem poderoso nesse aspecto, né, de potencialidade, de utilização do recurso, né? O gerenciamento costeiro ele é uma coisa também praticamente concomitante a esse zoneamento econômico e ecológico. E ele realmente busca essa questão
de planejamento, a própria ocupação desse espaço do litoral, promovendo novamente a questão sustentável do recurso, né? Garantindo a preservação da biodiversidade e a melhoria de vida das populações tradicionais, em que pese ribeirinhos e a questão dos indígenas, né? Quando você vê essa ocupação do espaço litorâneo, lembre bem, o Amapá tem as áreas litorâneas mais ocupadas a partir da área Ponta do Cabo Norte até as áreas de Mazagão, Vitória do Jari, em que pese principalmente o tocante Macapá Santana. E o que é que você percebe? Você já tem uma grande preservação, você já tem ali a APA da Fazendinha, a própria APA do Curiaú, consideravelmente áreas importantes no aspecto da defesa, né? Do que a gente chama de meio ambiente da sociedade local, com saber tradicional. Reserva extrativista a gente tem, e temos que lembrar o seguinte, quando se fala em extrativismo, se fala em retirada do recurso, coleta, né? O Amapá tem muitos territórios aqui destinados a essa exploração, né? E quando se tem essa exploração, se conserva o recurso natural, se tem aí um recurso extrativo regulado por concessão real de uso, e aí você percebe que quando se fala em IBAMA e ICMBio, nós temos reservas aqui que são predestinadas a um modelo bem sustentável, como são as reservas extrativistas, né? E aqui nós temos esse mapa bem aqui, que fala a respeito das unidades. Observe bem aqui que essas áreas que estão no cenário mais clarinho, né? Uma coisa meio marrom clarinha, né? Áreas indígenas, ao norte, ao sudoeste, ao extremo oeste do Amapá. E observe também que você tem muitas áreas aqui, Parque do Tumucumá, que é o maior parque ambiental da Amazônia, um dos maiores do Brasil, um dos maiores do mundo, né? Esse parque pega grande parte da área centro-norte do Laranjal, da área centro-sul do Oiapoque, extremo-oeste do Calçoene, centro-norte do Pedra Branca e do Serra do Navio. Então você tem uma área extremamente grande, uma área de reserva florestal. É um parque nacional que você pode extrair informações acerca da geneticidade, da fauna e da flora local, objetivando a catalogação, o desenvolvimento, a proteção sustentável da área, né? Observe que você tem bem aqui, ó, a reserva biológica do Lago Piratuba, bem aqui, Maracás de Pioca. Quando se fala em reserva biológica, é uma área de proteção total, permanente. Você não pode retirar nada de lá, a não seja que seja vinculada às informações acerca do que eu chamo de cenário desenvolvimentista, vamos dizer assim, de uma condição real que o Amapá fornece em termos de meio ambiente. Bem aqui você tem a Floresta Nacional do Amapá, a Floresta Estadual do Amapá, Estação Ecológica do Jari, a parte do Rio Iratapuru e a do Cajari, aqui reserva extrativista, né? Bem aqui você tem uma área de desenvolvimento sustentável, né? E tu começas a entender que o Amapá, ele tem áreas super protegidas, né? Aqui mais floresta estadual, aqui que eu falei o parque, né? Então o Amapá, ele tem mais de 70% do seu território preservado, em que pese preservado de maneira literal. O que você tem são as áreas de reserva extrativista, de onde você pode retirar mediante monitoramento, manejo ambiental, proferidos principalmente pelo ICMBio e IBAMA está na área, e temos a SEMA também, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, além do próprio IEPA, correto? E você consegue ministrar uma análise de que as UCs da Amapá, a Unidade de Conservação da Amapá, estão tão privilegiadas que acabam gerando perguntas de concurso. Qual seria a principal pergunta? A localização. A localização. Bem aqui,
você tem a distribuição dos ecossistemas, já falei em outra aula. Unidade de conservação da fonte do IEPA, né? Aí você tem o Parque Nacional do Cabo Orange, federal, Estação Ecológica das Ilhas do Maracás de Pioca, federal também. A Rebio do Lago Piratuba, ali no extremo oeste do Amapá, também federal. Estação Ecológica do Jair, na porção sudoeste, federal. Reserva Biológica do Parazinho é estadual. Aí é IEPA em cima, né? Floresta Nacional do Amapá, federal. Reserva Extrativista do Cajari, federal. Área de Proteção Ambiental do Curiaú, APA do Curiaú, estadual. Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru. Então, lá em cima, a proteção ambiental. Aqui embaixo, o sustentável. Você pode usar, porém sem destruir. As áreas indígenas aqui. E, novamente, aqui um mapa, também com a questão das UCs. Mas falando aquela questão. É uma questão de concurso. Podemos analisar isso também em revisões que estão chegando. Corredor ecológico. Então você tem, se você pegar bem aqui, pegar o que já está arriscado aqui em cima, olha. Essa área bem aqui. Podemos dizer que o principal corredor ecológico do Amapá, ele pega a porção norte, centro, oeste, sudoeste e noroeste. Então você tem uma área, sim, de corredor verde importante na porção mais a oeste do Amapá. Na porção leste tem também, mas o maior percentual fica na porção exatamente, nós estamos conversando aqui, desse cenário indo para o centro-oeste do Amapá. E aí você começa a entender a proteção gigante que o nosso estado possui. Observe bem também uma outra coisa. Quando a gente fala nesse corredor verde, as terras indígenas entram também, até porque a população indígena sabe como preservar, sabe utilizar de maneira bem sábia, né, essa questão do recurso natural. Né? Nós temos aqui as áreas, observando que quando se fala em desenvolvimento, sim, de fato, o desenvolvimento regional, o desenvolvimento estadual, ele perpassa por essa questão ecológica. É uma questão garantida a prova de vocês, a verdade é essa, a questão ambiental. Não somente descrever o lado climático, o lado pluviométrico, o lado vegetal, hidrográfico, solo e relevo, mas também essa questão ecológica da proteção, que a gente vê tanto nesse estado, que é algo que a gente não vê tanto em outros estados, em termos de percentual, e aí você começa a analisar e entender possíveis perguntas, no que eu chamo concurso do CFO, BM e IPM. A unidade do Resex do Cajari, observe bem, né? Quando eu falei a questão da ancestralidade, a questão da identidade, você está vendo aqui pessoas que moram numa unidade de preservação, provavelmente vivem de colheita de açaí também, vivem de colheita de mandioca, plantação de mandioca, na verdade, né? E outros frutos aí extrativos, a questão do pescado, mas tudo protegido, tudo monitorado, com manejo das Resex e do contexto dos órgãos que vão atuar como os monitores e desenvolvendo seu papel de gerente aí. A Resex do Cajari fica no extremo sul do estado do Amapá, pegando áreas de Vitória, Mazagão, por exemplo, né? Aqui uma questão que nós já vimos a respeito. Queria mostrar aqui um outro mapinha para vocês. Lembrando, pessoal, quando alguém falar com você a respeito de corredor, eu citei principalmente a parte centro-oeste, mas observe bem que a parte litorânea, que tem também unidade de conservação, tem uma variedade bem maior de cobertura vegetal, indo do contexto herbáceo até o arbustivo e arbóreo, mas principalmente a questão de cerrado e a questão de floresta. Tranquilo? Uma coisa importante aqui também, a questão da hidrografia. Novamente, quando você fala em corredor ecológico, você vai pegando aí bacias hidrográficas extremamente importantes do Amapá. Bacias essas que eu posso citar aqui, a do Oiapoque, a bacia do rio Açá, a bacia do rio
Preto, Bacia do Araguari, a Bacia do Rio Jari. E nessa análise dessa observância, você vai analisando que estão localizados na porção, sim, também desse corredor ecológico do Amapá, né? Lembrando que quando se fala em hidrografia, se fala em relevância de energia hidrelétrica, se fala de relevância de transporte de pessoas, de mercadorias, se fala em a questão do agronegócio, a questão da irrigação, se fala na questão da produtividade relacionada à indústria, se fala em questão relacionada ao que nós, vamos dizer assim, né, falávamos sempre, né, que a hidrografia é um dos pontos principais do Amapá, e a gente pode sim, também claramente afirmar que quando se fala em desenvolvimento regional, sim, a questão dos rios meticulosamente analisados tem uma relevância significativa pela própria manutenção, em muitos aspectos, de uma fauna e flora tão rica, tão bela e tão variada, que você pode entender, sim, de fato, que desses rios também você pode estar tirando riquezas. A questão da fauna e flora aquática, a questão daquilo que você lembra de plâncton, néctar e bênton na água desses rios, lagos e tudo mais. Então isso é importantíssimo também no corredor ecológico. Bem aqui, nós temos a questão da vegetação novamente, né? Bem aqui você tem a bacia do Araguari. A gente sempre fala, pessoal, que quando se tem uma bacia hidrográfica de grande importância, a mais importante está marcada aí. A bacia do Rio Araguari, ela tem uma ligação muito forte com a energia hidrelétrica. Tem 3 usinas ali, Coraci Nunes, Cachoeira Caldeirão, usina do Amapá. Você tem uma relação muito simbiótica aí com a questão do agronegócio. Aí você tem, sim, uma relação muito forte, porque você tem essa expansão pelo eixo da BR-156, e o eixo passa por cima dessa bacia hidrográfica, né? E aí você começa a entender a solução tão assim viável e visível para um Estado que começa a perceber o seu aval nesse métier de ambientalismo, né? Vai ter aí COP30 em novembro, né? E a gente sabe muito bem que o Amapá vai ter sim o que a gente chama de respingos da COP, porque vai ter gente que vem para cá para apresentar trabalhos, fazer trabalhos, visitar e tudo mais. Que o Amapá sim faz parte dessa análise paraense, que o Amapá, enquanto território, foi tirado de 3 municípios do Pará, a saber, Mazagão, Macapá e Amapá, que depois vão se transformando ao longo de décadas nesses 16 municípios que tem aqui. Uma coisa importante também, novamente aqui a questão das UCs, né? Queria deixar bem claro que quando se fala em UCs, né? Unidade de conservação, novamente aquela análise, sou de Wander. Então o cara pode falar sobre a questão da localização, sem dúvida. Nunca esquece da localização pelo ponto cardeal, que o Parna do Cabo Orange, ele está no norte, ele pega aí municípios como Oiapoque e Calçoene, sem dúvida. A Rebelo do Lago Piratuba pega o município do Amapá, a Flota do Amapá, mesma coisa, Floresta Estadual do Amapá. A Floresta Nacional também vai pegando ali, desde as bandas, a Flota, né, a estadual, pega das bandas do Oiapoque, pega Calçoene, pega o município do Amapá, pega Tartarugalzinho, pega ali uma grande parte da Serra do Navio. E aí, no caso, a Serra do Navio já é Flona, Floresta Nacional, Cunho Federal, Resex, Beija-Flor, Brilho de Fogo ali nas áreas que você tem próximas do Pedra Branca do Amapari também. Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uratapuru, Laranjal do Jari, pega áreas também do próprio Mazagão, mas é importante demais você entender, sim, de fato, que esse cenário de corredor ecológico ele não é à toa. Por quê? Porque você cria uma condição de levar a produtividade, a população e tudo mais pelo caminho da BR-156, que eu tracejei aqui, que ele fatalmente não passa tanto assim por cima de unidade de conservação.
Mas, de qualquer forma, não deve se esquecer que quando se fala em proteção integral, Estação Ecológica do Jari, da Maracajá-Pioca, são áreas importantes em termos de proteção. Parque Nacional do Tumucumaque, do Orange, são importantes também. E a Reserva Biológica, idem. E aí tu vai percebendo que isso é proteção integral. Quando é uso sustentável, área de proteção ambiental, você tem ali a APA do Rio Curiaú, você tem a Floresta Nacional Estadual também, Reserva de Desenvolvimento Sustentável no Jari, Reserva Extrativista, lembrando que tem, pessoal, a do Rio Cajari, pegando Laranjal, Vitória e Mazagão. Reserva particular, eu te dou aí a notícia que nós temos reservas particulares, uma delas importantíssima é Revecom, aqui no município próximo aqui, vizinho de Santana. Então fica na área mais litorânea aqui do Sudeste, mas de qualquer forma, quando a gente trabalha a questão de corredor ecológico, unidade de conservação, você tem que tentar sempre lembrar que numa prova eles podem perguntar a localização, podem perguntar os objetivos e coisas do tipo. Correto? E aí nós vamos aqui. População nós falamos na aula passada. Interessante, pessoal, que quando se fala em população, a gente tem que voltar. Tem um quadro aqui muito interessante, queria mostrar para vocês, né? Não está aqui, quero mostrar aqui rapidinho, né? Bem, essa aqui. Eu sempre faço uma análise com essa fotinha aí. Mosaico étnico-cultural. Poxa, professor Divander, então a Amapaense é um carinha que está muito ligado ao meio ambiente. De fato, não tem como negar. Mas quando se fala em proteção, não temos como negar também que praticamente é o estado, se não um dos maiores estados em proteção ambiental. Isso fatalmente vai cair na tua prova, o teu concurso vai trabalhar isso daí. Queria deixar bem claro que quando se fala em mosaico étnico cultural, você está vendo aqui pessoas brancas, você tem indígena, você tem o preto, você tem o mestiço, o caboclo, o caiçara e tudo mais. Então, quando se fala em etnicidade, cultura, que claro que tem muito a ver com história, e isso é verdade, o Amapá ele provavelmente vai mergulhar num âmbito bem interessante, bem gigantesco de uma sociedade local que vive e bebe numa cultura tão diversificada, porque você mistura a cultura branca de análise portuguesa, né, preta de origem africana e a indígena de origem local e que tem relação muito com a Ásia. E aí você tem uma grandiosidade de mescla de situações do cancioneiro, do lado que envolva a culinária, que envolve os festejos, que envolve aquilo outro, a paisagem. Isso é muito rico, muito variado. Tanto é que podemos dizer, né, que o Amapá, enquanto estado, é um dos estados que mais corrobora com o que nós chamamos de regionalidade, corrobora com a questão de uma sociedade que visivelmente é rica, tem os seus sofrimentos, isso é uma coisa bem nacional, e o Amapá, infelizmente, não é exceção, mas a gente vem melhorando de maneira muito fantástica, de fato, e essa etnicidade tão grande, ela pode ser muito bem exemplificada por festejos relacionados à questão católica ou até mesmo evangélica, o caso é cristianismo. Você tem o sincretismo religioso muito grande ainda aqui no Amapá, e você também vai percebendo essa sociedade movimentando aí uma questão muito forte, muito briosa aqui no seio da sociedade local, de um Estado acolhedor, de um Estado que não expulsa ninguém. O problema todo é a questão do cara precisar sobreviver e precisar de emprego. E muitas vezes, em algum caso, você pode ver um quantitativo de oferta um pouco maior em determinados estados. Só que o Amapá, de maneira muito brilhante, vem conjugando fatores para gerar uma diminuição bem latente dessa quantidade de pessoas que migram daqui, né? Essa sociedade, nesses aspectos socioeconômicos,
ela continua sendo uma sociedade pequena, né? Uma sociedade que vive nesse cenário bem interessante, estrutura geológica, mas que você tem uma relação muito tênue com o que nós chamamos de justiça socioeconômica. Lembrando que quando a gente fala em projetos, o projeto que mais pode cair no teu concurso, meu amigo, minha amiga, sim, é um projeto aí como o projeto Jari. Mas tem um projeto aí que o governo local vem definindo como importante, já vem sendo falado já há mais de praticamente quase 3 décadas, né? Que é o projeto Arco Norte, também chamado Projeto Transguianense. Então você vai percebendo que o Amapá ele faz parte de uma engrenagem, juntamente com Pará, Rondônia, aliás, Roraima e Amazonas, de uma ponte para com os estados do Platô Guianense, da América Central, do Caribe, por que não Estados Unidos, China, como? Porque bem aqui, nessa parte da América Central, você tem o Canal do Panamá, e esse Canal do Panamá serve principalmente para o escoamento produtivo. E aí o Brasil, no caso do Amapá, entra aí no métier. Observe aqui nesse mapa da América, no caso do Pará, do Amapá, Amazônia Oriental e área nordestina. Está vendo que começa aqui para as bandas do Ceará. Aí passa Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, chega, pega o barco, vai para o Amapá, e aí você tem o agronegócio, lembrando que a produtividade ela vai ser escoada para a América Central, América Insular, né? América do Caribe, e aí você vai chegar em outros continentes, mas acerca dessa análise, esse projeto transguianense foi comentado e decantado bastante, né, no final dos anos 90, cantado e decantado agora por pessoas que, sem dúvida nenhuma, observam nele uma possibilidade real de o Amapá sair só desse lance de potencial para ser efetivo no desenvolvimento regional. Essa Transguianense aí, pessoal, ela tem um cunho de integração política, econômica e cultural entre o Amapá e aqueles países do norte, né, Guiana Francesa, Suriname, Guiana e Venezuela. Lembrando que a Guiana, a República da Guiana, é um local independente. Suriname é uma área independente, a Venezuela também, só a Guiana Francesa que ainda depende da França, um país territorialmente europeu. Então, a Guiana Francesa é um pedaço da Europa, bem em cima do norte do Amapá, correto? Mas, de qualquer forma, o Brasil se conectaria à porção setentrional da América do Sul. Haveria um aumento da produção amapaense, lembrando que se tu falas em petróleo, e se tem dinheiro que vai culminar com o petróleo, se tem grana, se tem investimento em infraestrutura, então você realmente não pode esquecer nunca das questões relacionadas ao nosso país, territorialmente falando, em termos de ligação, né? A produção amapaense aumenta e se exporta mais. É claro que com a questão de tarifaço de Trump, isso diminui um pouquinho, mas ele existe. E a Amapá pode estar corriqueiramente, né, cotidianamente, mandando produtos para a Europa, mandando produtos para a Ásia, para a África, para a América Latina também. E aí vem a aproximação dos mercados do Caribe e América Central, o que eu falei, porque tu usa o Canal do Panamá. Lembrando que se tu vai trabalhar América Anglo-Saxônica, tu tem que lembrar dos Estados Unidos e Canadá. E o Brasil é um cara que faz muito acordo com os norte-americanos. Devido ao tarifaço, deu uma mornada, mas quando se fala em Canadá, o Canadá é uma produção e tanto, um país rico, que não pode estar de fora dessa análise, só que, lembrando, o Amapá é um local que vai ser um local de interconexão com o que nós chamamos de desenvolvimento econômico e social do Amapá. E outra, pessoal, não é só Amapá, entra o Pará, o Amazonas e Roraima. Esse é o projeto transguianense. Aqui as estratégias principais, a hidrovia Araguaia-Tocantins é um novo caminho, sem sombra de dúvidas. Concretização da alça viária, você continuar asfaltando e criando pontes para que termine aquele monopólio dos balseiros ali no Nordeste paraense. A hidrovia do Marajó praticamente não vai rolar, a gente coloca aí por uma questão até de análise, né? Porque quando se fala em fazer
uma ponte não dá certo. E fazer uma hidrovia, menos ainda, porque tu vai acabar quebrando toda essa condição real de locais que acabam sendo desenvolvidos por esse eixo do Amapá, enquanto que certos locais esse eixo não é tão desenvolvido, né? Agronegócio é a efetivação asfáltica estrutural da BR-156, remodelar o Porto de Santana para que ele consiga aportar muita gente aqui, que chegue em grandes navios cargueiros. E aí o que acontece o Amapá, ele tem esse benefício, e principalmente no cenário econômico, é um grande potencial, mas vai ter problema socioambiental, não tem jeito. Agora, uma outra coisa para você, não esquece que quando se fala em projeto do Jari, a questão do Beiradão, a gente sempre coloca a simplicidade de um lugar que mantém um povo de luta, que não pensa em desistir, está sempre lutando pelo melhor da sua comunidade. Isso não é exceção da regra lá no Beiradão. Outra coisa importante que eu tenho que deixar bem claro, pessoal, quando você trabalha Porto de Santana, vem aquela pergunta: sou Edivander, o Porto de Santana, ele é o melhor em termos de localização no Brasil. De fato, não tem outro. Ele é o mais bem localizado, estrategicamente. Mas ele está faltando mais investimentos a nível de governo federal. Que você tem o escoamento de minério pela questão aí das embarcações que atracam ali, porque tem aluno que pergunta, por que não atracou em Macapá? Lembrando que naquele momento, né, década de 50, 60 e 70, o território já existe, mas em 43 para trás, não é o território, é o estado do Pará. E o Porto de Santana vem a brilhantar esse contexto de desenvolvimento potencial, de busca de melhoramento no que chamamos Terra Nossa, que é o Amapá. Então, Porto de Santana está nesse métier. Bem aqui o cartaz da Vila de Serra do Navio, uma comunidade urbana na selva amazônica, de um projeto que, sim, pessoal, é o pioneiro de todos, é o primeiro grande projeto minerador da Amazônia, porque quando se fala em projetos da Amazônia, a gente pensa logo em anos 80, 90 e assim vai. O projeto da ICOME é de 1953, correto? Então você já tem aí praticamente 37, né? Praticamente aí mais de 80 anos do local. O projeto da ICOME, projeto aí de Serra do Navio, que cria essa Company Town, que é uma cidade planejada, e criou outra Company Town, que seria, na verdade, um bairro, né? O Vila Amazonas, aí no município de Santana, correto? Então, esse é um cenário que você não pode esquecer também. Está aqui a localização, observe que quando se fala em projeto da ICOME, você tem aqui o condicionante de um estado que tem aí o local da Serra do Navio, tem a questão da Company Town do Serra do Navio sendo importantíssimo nesse esquema, e aí o Porto de Santana, lembrando que Santana ainda era, até 87, parte do município de Macapá. Então, por isso que eu sempre digo que teve uma questão de um concurso aí, que colocava que o Amapá, ele tem dois grandes projetos, seria o da ICOME e seria o do Jari. Mas será que em um determinado momento não poderia inverter e colocar onde está? Porque bem aqui está o projeto Jari, bem aqui, onde eu estou colocando. Ele pega áreas do Pará e do Amapá, mas o projeto, e como já acabou, o do Jari ainda existe, só que ele está bem assim, estruturalmente falando, bem falido no contexto aí econômico, mas pode melhorar. A tendência, quando eu falo falência, não é insolvência, mas sim aquela questão que nós falamos em outra aula, em outro certame, que o Amapá, ele detém esse projeto como um dos mais clássicos da Amazônia. Ele é final dos anos 60, 70, ele também é antigo, mas de qualquer forma, localização no mapa, objetivo desse projeto, e o que ele deixou
para a sociedade local. Isso é importante, né? Lembre bem também do seguinte, pessoal, é que essas setas aqui foi colocada em outro momento, estão demonstrando que sim, de fato, que o Amapá pode exportar commodity, pode exportar matéria-prima in natura ou então beneficiada, que você sempre terá esse papel tão forte, grandioso para o Amapá. Um papel esse que faz com que você tenha mais uma pergunta do concurso aí. O cara não vai colocar um mapa que fica bem fácil. O cara vai colocar que o Amapá é um estado potencial que tem uma relevância gigante para com o nível de aumento de commodities, aumento de agronegócio, aumento de coletas de toda a monta e principalmente essa questão do petróleo que chegando na nossa costa, você em breve terá toda essa operacionalização do projeto de implantação da plataforma offshore, que é a plataforma fora do contexto da litosfera, fora do contexto do continente e vai para dentro do oceano, correto? Então preste bem atenção, na próxima aula, a gente está remando para a beira, a gente vai falar insistentemente acerca de coisas importantes do nosso contexto geográfico e até mesmo histórico, né? Não esquece, por exemplo, esse contexto aí, Amapá de território-estado, é um contexto histórico, mas poderá ser utilizado em geografia quando se fala em desenvolvimento, ocupação, população, quando se fala em desenvolvimento econômico, o que nós temos para a produção. E aí, sim, de fato, nós temos esse cenário importante para trabalhar na próxima aula com exercícios. Então, na próxima aula, a gente vai começar uma sarevada de exercícios para ver como é que está o teu conhecimento. A prova está chegando aí, final de outubro tem um, iníciozinho de novembro tem outra, né? Dia 2 de novembro é a última. E aí você começa a entender a necessidade também de exercitar. E não esquece, temos o nosso simulado aí para você que vai fazer esses concursos. Não esquece de se inscrever nesse simulado aí, tá bom? Vai dar tudo certo. E você aí, do outro lado da tela, com fé em Deus, com a certeza de melhoramento. E eu aqui, dando as dicas para você, dando a informação. Fiquem todos com Deus. Grande abraço do professor Edivander, com Geografia do Amapá, só para você, do Desafio EAD. Grande abraço, pessoal.